mundo digital, ele influencia a frustração que a gente sente, Rita? Com certeza, até porque a gente está sempre vendo a vida das outras pessoas, né? Como a gente já falou aí, é uma seleção, né? Que as pessoas fazem do que elas postam, do que elas não postam, e geralmente a gente posta as coisas que dão certo, né? Então, a gente acaba meio que se frustrando porque a gente acaba olhando para a nossa vida como se, nossa, eu não consigo estar nesses lugares, fazer as mesmas coisas. Mas eu acho que a pandemia também trouxe bastante essa coisa das pessoas saírem do presencial, lógico, né, e irem totalmente para o virtual, essa coisa de ter que lidar com esse corpo confinado, sabe, porque a gente não pode, né, sair para a rua, tem toda a questão do distanciamento físico. Então, a gente meio que teve que aprender a lidar mais com os nossos avatares, né? E isso faz com que a gente meio que fique a nossa mente sempre com medo, né, das superfícies, dos rastros, de tocar nas pessoas e o nosso corpo absolutamente confinado. Então, acho que o digital, apesar de ter ajudado a gente na conexão, também acabou limitando essa coisa que é nossa, né, do físico, do muito material, enfim. Então, lógico, sempre tem os dois lados, mas o digital ele acaba também fazendo com que as pessoas visualizem coisas muito selecionadas e pensadas. Então, isso acaba, sim, ajudando a gente a se frustrar mais. Mas, de qualquer forma, também a gente a se conectar de outras formas, né? Ter outras experiências. Rita, me explica para o tio, o que é lidar com o avatar? O que é lidar com o avatar? Explica para o tio. A gente tem que... É meio que um regime dos avatares. A gente não se coloca exatamente como a gente é. A gente pode criar, né, essas personas outras. Então, por exemplo, eu tenho alguns avatares nas redes, né? Eu não sou só Rita Vu, eu tenho vários outros. E a gente faz um pouco essa brincadeira, que seja por questões de anonimato, etc. Mas também a gente pode criar outros personagens. Então, a gente acaba meio que criando outras vidas, né? Então, a partir do momento que a gente está mais no digital, até por causa do distanciamento físico, a gente vai criando, assim, outros personagens, outros avatares. Acho que não todo mundo, mas a gente acaba, né, selecionando parte que não faz, né, não é o todo. Então, de certa forma, é uma outra persona, né, que a gente faz aparecer. E falando sobre a pandemia, será que a pandemia também fez a gente ressignificar as nossas próprias frustrações? Então, algo que deixava a gente frustrado antes da pandemia, chega a pandemia e coloca frustrações maiores. Então, você não conseguia abraçar um pai ou uma mãe. Será que cada um também teve um momento ali de ressignificar suas próprias frustrações? Acho que a gente ressignifica as nossas frustrações ao longo da vida. O que a pandemia trouxe, acho que de maneira muito intensa, foi essa constatação de que a gente não tem controle, né? No geral, a gente tenta planejar, inclusive, quais serão as nossas frustrações. Eu tenho aqui alguns planos e eu acho que eles podem dar errado se isso ou aquilo acontecer. E aí, de repente, aparece uma pandemia para te mostrar que você não tem controle sobre nada. Isso talvez tenha relação também com a tecnologia. A gente controla tudo, né? Então, ao controle de um clique, tudo que a gente quer acontece conforme a gente controla o nosso celular. Mas eu acho que as experiências de vida, e eu pensei muito nisso quando a gente estava pensando no programa sobre frustração, eu tenho muita dificuldade de falar em frustração. Eu vivi um ano que, enfim, apesar de tudo que aconteceu, foi um ano muito intenso na minha vida profissional. E em alguns momentos eu me senti desamparada e eu queria, por exemplo, estar perto da minha mãe e eu não podia estar com ela. Mas a minha mãe está viva e eu experimentei muito nova a perda do meu pai. E aí... percebe que estar longe da minha mãe é nada perto do que eu não pude conviver com o meu pai. E acho que a minha educação, quando eu era criança, sempre foi uma educação no sentido de reinterpretar um momento de frustração. Ok, então essa dor se apresentou. A gente vive a dor. E eu acho importante falar sobre viver a dor, porque a gente falou muito de não se colocar no lugar de vítima e muitas vezes, no seu momento de frustração, você de fato foi vítima. Constatar a sua situação naquele momento e vivenciar a frustração que pode ser relacionada ao comportamento de um terceiro, por exemplo, eu acho que é um passo importante. Mas a partir disso, o que é que a gente vai fazer? Então, como é que a gente vai usar esse momento de frustração das nossas expectativas para ressignificar aquela experiência e construir a partir daquilo, entendeu? E quando a gente fala de ressignificar também, acho importante, principalmente nos momentos de pandemia, porque eu vejo que muitas vezes, e eu imagino que as pessoas nessa bancada, porque privilegiadas, já devem ter sentido isso em algum momento, a gente percebe as nossas dores e pensa, poxa vida,
tanta gente numa situação pior, né? E aí você sente culpa por sentir dor. Num país extremamente desigual como o Brasil, isso é muito comum. Se você tiver sensibilidade social, você vai sentir culpa em alguns momentos por sentir dor, porque a sua frustração é menor que a de outras pessoas. Mas cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Cada um vive as próprias experiências. Então, acho que a gente, sim, começa a colocar as coisas sob perspectiva. A gente não pode se dessensibilizar para os assuntos e achar que as nossas dores são as maiores de todas, sob pena de se tornar absolutamente insensível e descolado da realidade. Mas, ao mesmo tempo, as suas dores são parte da sua existência individual. Então, a gente também não pode menosprezar o que a gente sente, porque isso pode ser um dificultador, por exemplo, para você procurar ajuda. Eu tenho uma vida tão boa, tão privilegiada, e mesmo assim eu sofro e não consigo levantar da cama. Então você precisa de ajuda e não precisa ter vergonha de buscar ajuda, ainda que a sua condição seja de muito privilégio. O que eu acho